Olá, meus amores, meninos e meninas. Eu separei aqui pra gente conversar hoje um pouquinho sobre círculo cromático. Eu não quero, assim, esgotar o assunto, nem tem como, não sou profissional da área, mas a gente encontra alguns materiais, tanto em livros quanto na internet, que vão nos auxiliar a compreender um pouco sobre como se forma e o que significam essas cores e como esse círculo cromático pode nos auxiliar na hora de escolher as cores para fazer o nosso colorido lá nos nossos desenhos, tá bem? Esse livro aqui que eu tô mostrando para vocês é dessa coleção aqui da Valentina Harper, coleção Cores Criativas. Esse é o Mandalas e tem o Animais também. Nos dois, que são da editora Sextante, ele tem no início do livro algumas explicações bem assim simples sobre as noções de cor. Ele coloca aqui, né? Então, ele coloca aqui um lembrete que não existem regras para pintar, o importante é se divertir, relaxar e curtir o processo brincando com as cores para produzir um lindo resultado. Então, desde que você se divirta fazendo o que você está fazendo, que você realmente goste do resultado que você produziu, é o que importa. Só que algumas pessoas eu sei que tem um pouquinho mais de dificuldade ou tem a curiosidade de conhecer sobre o círculo cromático. E também eu decidi trazer essas informações que eu compilei aqui para vocês, porque depois vou fazer o vídeo para vocês de como a gente recicla os giz de cera com as raspinhas quando a gente aponta, que eu falei para vocês, guardem tudo. E aí nós vamos fazer um giz de cera multicolorido. Tem vários vídeos na internet, mas os giz que são feitos, que eu vi na internet, eles são feitos em formatos de, como é que fala? Forminhas de empada, aquelas forminhas de silicone. E esses daqui, então, da forma como eu fiz, olha que legal, eu consegui um formato de bastão. Esse daqui ainda ficou um pouquinho achatado, olha. Esse daqui já ficou um pouquinho menos, ficou meio quadradinho, ó. Mas ele já fica mais próximo do que a gente tá acostumado. Então, dá pra gente fazer, dá um efeito super legal. Quem viu no Instagram, viu o efeito desses dois giz aqui que eu tava fazendo de teste. Então, eu vou ensinar vocês uma forma bem prática da gente construir o círculo de cores, ou círculo cromático, com um kit de 12 cores de giz de cera, que são estas as cores que vem quando a gente compra a caixinha, pelo menos da Faber, da Acrylex. Eu sei que existem os outros giz que tem mais cores, mas eu separei esses daqui porque são os mais comuns. Por que que eu não vou usar, então, de 24 cores lá, da Maped, etc e tal? Justamente porque nem todo mundo tem, tá? Então, a minha prioridade é essa, fazer algo que todo mundo consiga participar, consiga fazer, e depois você pode, através das cores formadas no círculo, adaptar com as outras cores de giz que você tiver. As cores primárias são azul, amarelo e vermelho. E no caso do giz de cera, nós temos aqui 2 tons de azul e 2 tons de vermelho e apenas um tom de amarelo. Gabi, qual que eu vou usar? Gente, eu vou partir do seguinte princípio, que eu vou mostrar pra vocês já já. Eu vou usar como um degradê aqui, como um degradê aqui, e a mesma coisa vai acontecer no verde, que também tem 2 tons na caixinha. Então, vamos lá entender isso daí na prática, como é que funciona. Então, vamos lá montar o nosso círculo cromático. O que que nós vamos precisar? De um CD, de uma régua e... deixa eu pegar a outra caneta. E de uma caneta. E eu vou fazer esse círculo, então, utilizando o giz de cera, porque é o material que a gente vai reciclar depois e precisa saber como ele se comporta, tá bem? Nós vamos riscar
tanto o círculo interno quanto o externo. Hoje deu uma ventania aqui ainda há pouco, deu uma escurecida, então tá um pouquinho escuro talvez aí pra vocês, mas vamos lá. Aí, nós precisamos dividir esse círculo primeiro ao meio. E aí, este círculo do CD, ele tem 12,2 de diâmetro. Então, eu vou pegar aqui com 6,1, que seria a metade. E vou traçar mais ou menos aqui a metade. E, novamente, a metade aqui. Vou pegar um meio, mais ou menos, tá? Não precisa ser nada muito certinho não, que é só pra gente compreender aqui como funciona. Agora, se você for muito perfeccionista, aí então, e dominar computador, você pode ir lá e fazer no computador. Eu não tenho muita paciência para lidar com desenhos geográficos no computador, não. Tá? E aí, nós vamos dividir, então, cada parte dessa em 3. Então, vai dar aqui, olha, mais ou menos, olha, 2 dedinhos para cada um, mais ou menos, aproximadamente, vamos com a régua que é mais fácil, né? Ó, 3,2. Mais ou menos aqui. Só pra gente ter mais ou menos, tá? Eu venho aqui, põe o ponto 0, onde der 3,2 é onde eu devo dividir. Só pra não ficar também, né, uma coisa muito torta. Aí eu vou em direção ao centro e vou dividir o círculo todinho. É um círculo cromático simples, mas é o suficiente para a gente compreender como ele funciona e como este círculo pode nos ajudar na escolha das cores. Bom, a primeira coisa que eu vou precisar são das cores primárias, que é delas que depois se originam todas as outras. E aí, eu vou separar o círculo, então, para fazer as cores primárias, que são azul, vermelho e amarelo, tá bem? Aí, eu vou colocar, então, o número 1, pular 3 gomos, número 1, pula 3, no quarto, o número 1 novamente. Aqui no centro, eu vou considerar a minha região de sombra, porque é importante a gente entender que preto é sombra e branco é luz. Por isso, eles são considerados acromáticos, ou seja, que não tem cor. Se a gente for olhar lá de acordo com a dissolução da luz e tudo mais, não sei exatamente nem o nome daquilo tudo, a gente estuda, depois esquece, né? Mas o preto, ele seria ausência de cor e o branco seria a junção de todas as cores. Porém, quando a gente trabalha no papel com os pigmentos, isso não acontece bem assim. Então, vamos entender no papel como isso funciona. Como o giz de cera, ele vem 2 tons de azul, eu vou considerar que o azul mais escuro é o que está saindo do preto, porque é o preto quem escurece nossas cores. Caprichadinho aqui.
E à medida que ele vai clareando, eu vou então entrar com o azul claro. Por isso que nas impressoras a jato de tinta, nós temos o ciano, que é um azul próximo desse azul claro. Nós temos o preto, que é o que vai escurecer todas as cores. E nós temos o magenta e o amarelo. E o magenta, gente, é uma cor que ele não é o vermelho, na verdade, porque se você juntar magenta com amarelo, você consegue chegar no vermelho. Então, na verdade, o vermelho não seria a cor primária, mas para fins didáticos, a gente sempre utiliza o vermelho como cor primária, tá bem? Sempre começando da cor mais escura para a cor mais clara, já expliquei isso para vocês. E aqui, então, eu ainda vou pegar o pretinho, como eu quero só escurecer um pouquinho. Daí, eu vou pro vermelho e eu vou fazer a mesma coisa, olha. O magenta seria quase isso daqui, viu? Lá nas cores que a gente coloca lá. É um pouco mais pro rosa do que essa cor aqui, do que esse que vem como vermelho escuro pra gente nos dias de cera. Mas pro nosso círculo cromático ele vai funcionar como vermelho escuro. Eu sei que você deve estar se perguntando, Gabi, e o marrom e o rosinha que vem lá? Se desse vermelho eu fosse clareando, 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 eu iria chegar no rosa, que é um rosa meio salmão, que a gente tem aqui na caixinha. Então, eu posso até acrescentar ele aqui, ó. Só pra gente poder entender de onde é que tá vindo essa cor aqui, ó. Tá bem? Como eu disse, não é algo profissional que eu tô explicando pra vocês, eu não sou profissional da área, mas isso aqui ajuda a gente combinar as cores na hora de trabalhar com o nosso giz, tá? Vou acrescentar aqui um pouco do pretinho, só pra vocês verem como ele ficaria. E vou fazer o meu amarelo. E o amarelo, quando ele vai se aproximando do preto, ele dá um tom próximo do marrom. Então, eu vou utilizar o marrom junto com o amarelo para formar aqui a minha terceira cor primária, pra gente poder ter uma noção do que a gente tá trabalhando, tá bem? Nos lápis de cor, a gente até encontra aquela cor que vira e mexe, a gente chama de cor de burro quando foge, que é aquele tom de ocre. Então, o ocre, ele, em algumas paletas, ele vem escrito marrom claro, em outras, ele vem escrito ocre ouro, e a gente sabe que o ouro tem um tom que nos remete ao amarelo. Por isso, eu tô entrando com amarelo e marrom, para dar o tom escuro do meu amarelo aqui na nossa paleta de giz de cera. O marrom, o cinza, são considerados cores neutras, assim como o preto e o branco são acromáticos, o marrom e o cinza, o bege, eles estão na escala de cores consideradas neutras. Então, aqui eu teria uma escala de cores neutras, tá bem? Bom, feito essa parte, nós vamos então passar para as nossas cores secundárias. Deixa eu colocar aqui, ó, azul, vermelho, amarelo, tá? Na secundária, nós vamos ter, então, a soma dessas duas cores formando uma segunda. Então, o número 2 vai vir sempre no gominho do meio aqui,
que nós vamos formar as secundárias. Quais são as secundárias? Verde, laranja e roxo. Gabi, não tem roxo na paleta de 12 cores. Vamos lá. O roxo nós vamos ter que fazer. Então, vamos lá. Nós temos verde, roxo ou violeta, como aparece em alguns lugares. E, o que eu falei, gente? Laranja. Ou alaranjado. Combinado? Bom, então vamos começar de onde é mais fácil. O laranja nós temos pronto, e assim como o amarelo nós temos apenas um tom de laranja. E nós vamos então trabalhar com o laranjinha que nós temos. Aquele rosa claro, ele também poderia entrar aqui no tom de laranja, tá vendo? Mas eu vou entrar com ele aqui. Laranja. Neste caso, eu não vou colocar nenhuma outra cor junto com o laranja, porque a gente teria apenas tonalidades diferentes de laranja, diferente do que acontece do amarelo quando ele vai escurecendo, ele vai tendendo para o marrom. O laranja, quando ele escurece, ele vai tender apenas para um laranja escuro, podendo chegar ao marrom, tá? Podendo passar, né? Chegar é passar por um tom de marrom, mas geralmente não é isso que acontece. Ó, aqui, a hora que a gente, agora não parece, mas a hora que a gente deixar essa pintura aqui homogênea, ela vai parecer um marronzinho sim, tá bom? Daí, nós temos, então, do azul com amarelo, o verde. E aqui, como eu tenho verde claro e verde escuro, eu vou fazer como eu fiz nas outras. E vou utilizar aqui, ó. Verde claro. Bom eu ir falando, assim, fazendo, né? Que depois vocês podem fazer juntos, pegar e acompanhar o vídeo, separar o material e acompanhando o vídeo fazendo juntos, né? Eu estou considerando verde escuro e verde claro, apesar de que este verde escuro tá mais próximo do azul e o verde claro está mais próximo do amarelo. Mas, vamos lá. Gabi, se a cor escura vem primeiro, por que você tá colocando o preto depois? Porque o preto é uma cor muito forte e eu quero apenas escurecer um pouco minha cor ali. Agora, nós chegamos na parte que tá um dilema, que é o roxo. E aí, nós vamos ter que fazer mistura mesmo. Se você estiver utilizando uma caixinha como de 24 cores e você tiver o roxo, quiser usar o roxo pronto, pode usar, tá? Nesse caso, como eu falei, não tem, então quem não tiver pode fazer com esse. Quem tiver o twist, tanto o twist da Faber-Castell quanto o twist da Staedtler, eles têm o tom de roxo. Mas caso você não tenha, aí eu vou te ensinar como é que a gente faz para aparecer o roxo. A proporção, quando a gente está fazendo a cor secundária, a proporção das duas cores que estão formando essa cor secundária, elas têm que ser iguais. Então, eu vou colocar aqui, olha, meu azul escuro. Sem apertar. Meu azul claro.
Não tem problema se der aquela borradinha ali, porque ele vai entrar ali também, tá? Olha aqui. E aí, eu vou entrar na mesma intensidade, vermelho escuro em cima de azul escuro e vermelho claro em cima de azul claro. Mesmo antes da gente deixar essa pintura homogênea, já dá pra ver que forma aqui, olha, o nosso roxo ou violeta, bem bonito. E vocês vão ver que o violeta que forma com o vermelho escuro e azul escuro, ele ainda é mais bonito do que o que forma aqui, olha. Eu, pelo menos, gosto mais. Acho ele mais real, mais roxo. Acho que ele é mais fiel, né? Eu gostei mais de misturar com ele. Mas é legal a gente fazer assim, porque a gente também sabe exatamente o que é que vai aqui. Bom, então aqui a gente tem 1 para 1, certo? 1 para 1. Quando a gente vai fazer agora as cores terciárias, que foram essas que sobraram, nós vamos então fazer a transição do roxo pro vermelho, tendendo mais pro vermelho do que pro azul. Então, nós vamos ter aqui, olha, 2 partes de vermelho para uma parte de azul. Então, se fosse tinta, você saberia exatamente o quanto você iria dosar. E mais próximo do azul, nós temos 2 partes de azul para uma de vermelho. Vamos lá fazer? Mesma coisa, tá? Azul escuro. Azul claro. Vermelho escuro. Vermelho claro. Percebeu que ficaram iguais? Então, vamos realçar o vermelho aqui, ó. Mais uma camada de vermelho. Vamos caprichar no nosso vermelho. Tem que ir gravando de olho na câmera aqui pra ver se não acaba a bateria. Se não, deixo vocês na mão. E vamos fazer a mesma coisa aqui, só que agora com o azul. Dupla de azul. Mais uma vez azul. Lembra que giz de cera a gente trabalha com camadas finas? Posições de camadas. Também poderia ter feito assim, ó, uma de azul, uma de vermelho e volta com azul. E aqui também poderia ter sido vermelho, azul, vermelho, tá? Então, faça como você achar mais fácil para você obter a cor que você quer. E aqui a gente já começa a ver a formação dos tons diferentes, tá? Agora pode não estar aparecendo muito assim, apesar de que no vídeo acho que aparece um pouco melhor para vocês do que aqui ao vivo para mim.
Mas a hora que a gente passar o lápis borracha, vai ficar bem certinho mesmo as cores, tá? Tava falando pra vocês aqui que nós fizemos a nossa mistura. E quando chegou na hora de colocar o vermelho, eu percebi que estava muito próximo, então eu acrescentei um pouquinho mais de azul claro aqui na parte de cima. Agora, nós vamos construir, então, essa parte no mesmo processo que eu fiz lá. Olha aqui, olha. Perto do azul, um pontinho a mais de azul, perto do amarelo, um ponto a mais de amarelo. Então, eu vou aqui, ó. Lembra que eu falei que poderia ser 2 vezes o azul e já o verde, que nem aqui 2 vezes o vermelho e já o azul, ou que eu poderia intercalar? Essa daqui eu vou fazer intercalando para vocês verem a diferença. Então, eu vou colocar azul, camada leve. É super gostosinho fazer o círculo cromático, viu, gente? Uma satisfação também depois que você olha e fala, ai, que gostoso, eu que fiz. É gostoso, sim. Aí, eu vou entrar com o verde. Como eu tenho 2 tons de verde, eu vou fazer a mesma coisa. A vantagem da tinta é que a gente mistura antes de pôr no papel, né? Agora, quando a gente trabalha com giz, seja o giz oleoso, seja o pastel seco, seja o giz de cera, ou mesmo com lápis de cor, aí a gente tem que fazer essa mistura no papel. E aí, eu vou voltar ao azul novamente, porque eu tenho que ter 2 partes de azul para uma parte de verde. E aqui nós teríamos, então, aquele verde água que a gente encontra, né? Em algumas paletas, principalmente nos lápis de cor, que é um tom de verde super bonito. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, utilizando verde e amarelo, e como eu usei marrom ali, eu vou usar marrom de novo também, da mesma forma, tá? Então, eu vou marrom. Amarelo. Verde. Aqui já não dá o mesmo tom, porque aqui eu usei cor pura, lembra? Que eu já usei o verde aqui, então ele já vai dar diferença aqui. Se eu tivesse fazendo a mistura, ele ia aparecer diferente, tá? Mas a gente quer intensificar a mistura para dar bem a corzinha lá. Então, vamos que vamos. Então, são os tons de verde amarelado. Vou seguir fazendo as mesmas coisas aqui. E aqui nós vamos ter, então, próximo do amarelo, 2 de amarelo, 1 de laranja. Da cor secundária é sempre uma parte, tá? E 2 de vermelho para 1 de laranja. Vamos lá. Se eu tivesse utilizando vermelho com amarelo para dar esse laranja, eu colocaria 1 de vermelho
para 2 de amarelo da mesma forma. É que assim a gente consegue intensificar mais a cor e aí fica até mais notório, mais visível, mais diferente, mais perceptível, mais tudo. Então, vamos lá. Laranja. Olha como já dá diferença. Então, se eu quisesse colocar só uma camada, já daria diferença. Mas eu quero essa diferença mais acentuada. Então, eu vou colocar mais uma de amarelo aqui em cima. E um marronzinho lá embaixo. Vou até dar um realce no meu laranja aqui, né? Porque como já é uma cor pronta. Aqui. E aqui, então, vou usar o laranja e os meus vermelhinhos. Já tá ficando bonito, né? A gente fazendo dessa forma, a gente não se perde na hora de construir as cores aqui. Por isso que eu quis mostrar pra vocês exatamente passo a passo como eu faço. Que é pra não ter erro na hora de... Ai, gente, não tá certo. Fico conversando aqui, olha, vou me perder. Aqui eu coloquei o rosinha só pra poder... A título de informação, tá, gente? Mas aqui já não vou colocar, não. Se você quiser pôr, pode pôr, não tem problema nenhum. Daí, uma de laranja. Quero dar os parabéns para vocês que estão participando do canal. Gente, vocês estão fazendo trabalhos lindos, 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 lindos. Tô muito orgulhosa de vocês, viu? O pessoal me manda inbox, manda na página, marca no Insta. O pessoal se apaixonando pelo giz de cera, tá muito bacana. Tô amando ver o resultado de vocês. Amando mesmo, de coração. Vou realçar meu vermelho aqui. Ele acabou ficando meio apagadinho, né? Então, assim ficou o nosso círculo cromático. Gabi, você deu as cores primárias, deu as cores secundárias e as terciárias quais são? Então, as terciárias eu deixei pra gente colocar aqui. Deixa eu pegar onde que eu anotei. Porque eu vou nomear aqui junto com vocês. Pra gente poder saber exatamente que cor é qual. Porque se eu só colocar o nome, né, verde e tudo, a gente identifica mais fácil as secundárias. Mas quando chega nas terciárias, a coisa já fica um pouquinho mais complicada. Então, eu vou pegar aqui com vocês pra gente dar os nomes. Bom, todos os círculos cromáticos que eu encontrei com os nomes, eles estavam todos em espanhol. Então, tá lá. Amarelo, amarelo verdoso, azul verdoso. Vamos traduzir isso daí, né, gente? Vamos fazer um negócio bonito aqui, olha. Então, aqui a gente tem as primárias. Azul, amarelo, não repare na letra, e vermelho. Nas secundárias, nós vamos ter laranja, violeta, e vamos ter verde. Quando chega nas terciárias, nós vamos ter, então, olha, se nós temos mais azul
do que violeta, então o azul é a cor que vem primeiro, olha. Azul, violeta. Ele recebe o nome das duas cores. Aqui eu tenho mais vermelho do que violeta, mais vermelho do que azul. Então, ele é chamado de roxo-violeta, tá? Roxo-violeta não, gente, esquece. É que lá é rojo, e rojo é vermelho, então é vermelho. Ei, cabeça. Vermelho-violeta, esquece o roxo. Então, ó, vermelho roxeado ou vermelho-violeta, violeta ou roxo, tá? E o azul-violeta ou azul roxeado, que é aquele roxinho mais puxado pro azul. Depois, nós vamos ter aqui do vermelho com o laranja, nós temos o vermelho, laranja, ou vermelho alaranjado, alaranjado. Aqui, nós temos mais amarelo que laranja, então é o amarelo a cor que vem primeiro, alaranjado. Ai, que letra terrível que tá hoje. E depois aqui, nós temos então, do amarelo pro verde, mais amarelo do que verde, nós temos o amarelo esverdeado. E nós temos aqui, então, mais azul do que verde, nós vamos ter, então, o azul esverdeado, que também é conhecido como azul água ou verde água nos nossos lápis de cor, tá certo? Eu vou deixar as listinhas das cores aí pra vocês, porque, né, a criança aqui faz uma catástrofe. Nas cores secundárias e terciárias eu não coloquei o preto, mas se você quiser pode colocar um pouco do preto aqui para você ver como ficaria, como você iria escurecer com o preto na hora de colorir, tá bem? Se você quiser deixar a sua roda de cores, seu círculo cromático assim, e tá bom pra você, beleza. Mas, como eu gosto dele mais lisinho, como eu sei que muitas pessoas também gostam, se eu conseguir achar no meio da minha bagunça, achei o meu cotoco, nós vamos então fazer a homogeneização disso daqui. Como esse processo vocês já conhecem, que é passar de leve em todas as cores, bonitinho, pra gente homogeneizar, eu vou, então, fazer todo esse processo do jeitinho que eu tô mostrando aqui pra vocês e volto pra mostrar como ficou, que é pra gente não ficar aqui, né, matraqueando enquanto eu tô fazendo isso daqui. Senão a nossa bateria também vai dar um grito e vai dizer, Gabi, chega, cansei, esquentei, parei, não vou mais trabalhar. Tá bem, gente? Vou fazer esse processo e já volto pra mostrar como ficou. Bom, então eu já passei o lápis borracha em todas as cores aqui que nós formamos do círculo. Percebe que aqui ficou uma mancha, ó? Então, para evitar que isso aconteça, eu percebi que ficou melhor quando a gente faz, olha, quando a gente tem 3 tons, colocar, por exemplo, são 2 de azul para 1 de verde. Então, eu coloco uma de azul, uma de verde e volto com o azul. Eu achei que ela misturou melhor do que aqui. Apesar de que o tom de azul com o tom de vermelho, ele é mais difícil mesmo de misturar do que nas outras cores, percebe? Mas aqui também foi a única cor que eu misturei assim, então, de repente, pode ser a ordem mesmo das cores que pode ter alterado,
Então, faço essa sugestão para vocês. Eu passei o lápis borracha em tudo, do modo que eu já expliquei para vocês. E por último, opa, sem balançar a câmera. E por último, então, eu passei o nosso algodãozinho, porque aí fica tudo lustradinho, bonito, do mesmo jeito que a gente apareceria com essas cores no nosso desenho, quando estivesse colorindo. Gabi, eu posso imprimir da internet a escala de cores, a roda de cores, que fica mais fácil, eu tenho trabalhão para fazer isso. Pode até imprimir. Eu tenho aqui impresso. Só que se você não conhecer qual o resultado do seu material no papel, na hora que você for colorir, você vai ficar perdido para descobrir qual cor, qual giz, com quanta proporção de um e de outro para você chegar na cor que você quer. Então, eu recomendo que você faça. Outra recomendação que eu tenho é, faça 2 rodas de cores. Uma, você vai passar o lápis borracha e a outra você vai deixar crua, do jeito, com toda a textura do giz de cera como estava antes de eu passar aqui. Porque aí você vai ter noção. Quando a gente trabalha giz de cera com textura, a gente não passa nem lápis de cor, nem lápis borracha por cima. Então, aí você tem a noção da cor que vai ficar, que vocês vão perceber olhando o início e o final do vídeo, que as cores são bem diferentes, ficam bem mais fortes quando trabalhadas sem técnica de homogeneização. E também pode fazer a outra, como eu fiz aqui, que é já passando o lápis borracha. E se quiser fazer uma terceira utilizando lápis de cor por cima, também pode utilizar, que aí vocês vão ter as 3 opções que a gente geralmente trabalha com giz de cera e saber exatamente qual o resultado final da cor que você vai obter, para na hora que você for fazer o seu colorido, você saber exatamente o que você está colocando no papel e qual o resultado que você vai obter com isso, tá bem? Nesse vídeo, então, a gente tem a construção da nossa roda de cores, todo o processo de como a gente constrói com apenas uma caixinha de 12 cores, lembrando que se você tem o violeta na sua paleta de cores lá da sua caixinha, pode utilizar, que é o de 12 cores twist, ele tem o vermelho, ó, ele tem o roxo, tem o rosa e ele não vai ter vermelho escuro e claro, acho que vem um tom de vermelho só. E aí você pode escurecer utilizando o preto, como eu mostrei aqui, tá bem? No segundo vídeo, agora então, sobre a roda de cores, eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza a roda de cores, quais são as formas de combinação, cores análogas, cores complementares, o que é isso e como que a gente utiliza isso na hora de combinar as cores para colorir, tá bem? Então, se acabou de assistir esse vídeo, pode pular rapidinho aí pro vídeo 2, que a gente vai, então, aprender agora como é que a gente constrói. Eu vou dividir o vídeo apenas para ficar mais didático, para ficar mais organizado, mas você pode acompanhar os 2 vídeos aí e construir a sua tabela de cores, tá bem? Super beijo, gente! Até o próximo vídeo daqui a pouquinho!